Pessoal, vídeo da aula 3, parte 8, continuação. Retomando o assunto aqui da correção ou compensação do fator de potência. Nós havíamos falado de aproveitar essa característica de dualidade entre os elementos reativos indutor e capacitor para realizar a correção ou compensação do fator de potência. A ideia é que nós eliminemos essa potência reativa em regime permanente, né? Vendo aqui no triângulo de potência. Ao eliminarmos essa potência reativa em regime permanente, nós teremos uma potência aparente, a hipotenusa desse triângulo, coincidente com a base, com a potência média, ativa, útil ou real. Isso vai levar o nosso fator de potência à unidade. Ou seja, esse nosso ângulo φ vai cair para zero, cosseno de 0,1. Isto porque a nossa potência aparente S vai ficar absolutamente igual à potência média, ativa, útil ou real, P. O resultado aqui do fator de potência vai resultar, então, unitário. Ok? Bem, para isso, então, vamos dar uma examinada no fluxo das potências nesse circuito onde nós acrescentaremos, em paralelo com o modelo representativo RL aqui, série, do nosso motor elétrico, um capacitor. O fato de acrescentar esse capacitor em paralelo decorre da necessidade de preservar a tensão nos terminais do motor. Pois se nós colocássemos o capacitor em série, ele promoveria uma queda de tensão e o nosso motor elétrico não ia receber a tensão nominal para que operasse nas suas condições nominais também. Então, o nosso capacitor fica conectado em paralelo com o motor. Examinando o fluxo das potências nessa situação onde houve a conexão do capacitor em paralelo, a situação se repete para a potência ativa ou real. O elemento responsável por potência média, ativa, útil ou real, o nosso resistor, vai demandar da fonte, em todos os quartos de ciclo, um fluxo de energia, uma potência real ou ativa, que vai fluir da fonte para o elemento resistor, em todo período elétrico, em todos os quartos de ciclo. O sentido vai ser fonte para o elemento. Ele realiza a conversão da potência elétrica em outra forma de potência e não devolve absolutamente nada para a fonte, porque ele não armazena energia, ele apenas converte. Bom, no primeiro 1/4 de ciclo, agora a presença do capacitor conectado em paralelo vai demandar da fonte um fluxo de potência reativa para que o capacitor inicie o processo de carregamento. Nós vimos que o capacitor ele vai carregar nos 1/4 de ciclos ímpares, no primeiro e terceiro 1/4 de ciclo, e descarregar nos 1/4 de ciclos pares, no segundo e quarto 1/4 de ciclo. Então, nesse primeiro 1/4 de ciclo, vai haver um fluxo de potência reativa da fonte para o capacitor. Transcorrido o primeiro 1/4 de ciclo, no segundo 1/4 de ciclo, o capacitor descarrega. Ele devolveria essa potência reativa para a fonte. Entretanto, há aqui em paralelo um indutor que nesses quartos de ciclos pares, no segundo e quarto 1/4 de ciclo, carrega. Se esse capacitor estiver dimensionado para trabalhar com a mesma potência reativa do indutor, a descarga do capacitor, ao invés de retornar para a fonte, ela é entregue para o indutor se carregar. E nós teremos esse processo aqui, descarregamento do capacitor para o indutor, um fluxo de potência reativa capacitiva carregando o indutor.
No terceiro, 1/4 de ciclo, quando o indutor descarregaria, o capacitor vai se carregar, ou seja, o indutor devolverá a potência reativa para o capacitor. No quarto, 1/4 de ciclo, novamente o capacitor é que devolve potência reativa para o indutor. E assim, em regime permanente, vai seguir continuamente esse processo de carga e descarga do indutor e capacitor, um para o outro, eliminando a necessidade de que a fonte fique trocando potência reativa com o circuito. O que ocorreu foi que apenas no primeiro 1/4 de ciclo houve fluxo de potência reativa da fonte para que o capacitor se carregasse. A partir de o segundo 1/4 de ciclo, nós dizemos que o nosso circuito entrou em regime permanente, onde apenas um fluxo de potência ativa é verificado. Não há mais fluxo de potência reativa da fonte para o circuito, porque o capacitor está dimensionado para operar com a mesma potência reativa do indutor, e eles ficarão permanentemente trocando essa potência reativa. O fluxo de potência reativa da fonte para o circuito ocorreu, portanto, apenas no primeiro 1/4 de ciclo, que nós denominamos período ou regime transitório. Só transitoriamente houve um fluxo de potência reativa. Ok? Bem, para compreender essa relação de igualdade de potências reativas, que nós veremos mais tarde, ela vem a ser denominada de ressonância, né? A ressonância é esse processo de igualdade de potências reativas, indutiva e capacitiva, em um circuito onde, evidentemente, convivem os dois elementos, indutor e capacitor, que tornam esta potência reativa em regime permanente nula. Vejam que a potência reativa aqui, a partir do segundo 1/4 de ciclo, ela é sempre nula. Só há fluxo de potência ativa da fonte para o circuito. Para esta compressão, vamos retomar e dar um exemplo numérico na situação inicial onde o motor opera isoladamente. Vamos supor que esta corrente I1 circulante no nosso motor, ela seja uma corrente de 10 amperes. Então vamos marcar aqui um fasor corrente de 10 amperes e vamos caracterizar aqui um ângulo de atraso dessa corrente, é um circuito de natureza resistiva indutiva, digamos um ângulo de menos 36,87 graus elétricos. Então esta é a nossa corrente em representação polar. Se nós fizermos a transformação de notação polar para retangular, transformação essa que a gente vai aprender na parte 9 dessa nossa aula, logo a seguir, né? Nós obteremos aqui que esta corrente tem uma componente real de 8 amperes e uma componente imaginária ou reativa de 6 amperes. Ou seja, esses 10 amperes com atraso de 36,87 graus, em notação retangular, fica 8 menos J 6 amperes. Qual é o significado físico desses dois componentes da corrente? Este componente da corrente real, este 8 amperes aqui, é o responsável pelo transporte da potência real, da potência P. Esses 6 amperes, componente imaginária ou reativa da corrente, é o responsável pelo transporte da potência reativa indutiva QL do motor. Na medida em que a gente desejar eliminar na correção integral do fator de potência o fluxo de potência reativa entre a fonte e o circuito em regime permanente, nós estaremos eliminando o transporte dessa potência reativa, cuja responsabilidade é desses 6 amperes aqui,
componente imaginária da corrente. Então vejamos, mesmo quando nós conectarmos em paralelo o capacitor ao motor, esta corrente no motor seguirá sendo os 10 amperes com atraso de 36 e 87 graus. Ou seja, os mesmos 8 menos J6 amperes será a corrente circulante 1 aqui no motor. Bem, para que o capacitor opere exatamente igual com a mesma potência reativa que L do indutor, é necessário que ele também opere com uma corrente de J6 amperes. Isso fará com que, em regime permanente, a corrente total I2 agora fornecida pela fonte seja o equivalente da soma fasorial dessa corrente 1, 8 menos J6 amperes, com essa corrente 2 mais J6 amperes. Ou seja, a nova corrente total I2 do circuito resultará em 8 mais J0 amperes, ou seja, uma corrente de apenas 8 amperes com ângulo de 0 grau elétrico. Ou seja, ao compensar integralmente o fator de potência, a nossa corrente total em regime permanente fornecida pela fonte ficou reduzida de 10 para 8 amperes. Vejam que essas duas parcelas de corrente do motor, a parcela real ou ativa de 8 amperes e a imaginária ou reativa de 6 amperes, se comportam como se nós tivéssemos duas senoides. Uma senoide aqui traçada em azul, ó. Vamos traçar uma senoide que seria a nossa senoide dos 8 amperes, com ângulo de 0 grau, porque é uma componente real. Em vermelho, vamos traçar uma senoide com valor eficaz de 6 amperes, com atraso de 90 graus elétricos, pois o indutor atrasa a corrente 90 graus elétricos em relação à tensão. Então, essa corrente de 6 amperes, menor do que a de 8, né? Ela inicia-se aqui, ó, 90 graus depois da de 8. Um atraso de 90 graus. Ela estaria aqui. Então, essa é a nossa corrente de 6 amperes. E aqui em azul, nós teríamos a nossa corrente de 8 amperes. Componente real ou ativa da corrente do motor, componente imaginária ou reativa da corrente do motor. Quando a gente pega esta corrente em notação retangular e transforma para notação polar, a gente nada mais está fazendo do que a soma fasorial dessas duas componentes. Uma com ângulo de 0 grau e outra com ângulo de menos 90 graus. Obtendo este valor aqui expresso em notação polar de 10 amperes com ângulo de atraso de menos 36 e 87 graus. Então vamos traçar aqui em preto essa corrente expressa em notação polar. Seria essa senoide aqui, uma senoide com o valor eficaz, o RMS, de 10 amperes. Então, em preto aqui seria a nossa corrente de 10 amperes. Então, percebam que mesmo depois da correção ou compensação integral do fator de potência, essa corrente de 10 amperes, ela vai continuar circulando no nosso motor. Só que ela passa a ser composta de uma componente real que é fornecida pela fonte. A fonte vai fornecer só os 8 amperes. E os outros 6 amperes, essa parcela aqui, vai ser a descarga do capacitor para o indutor, né? Vai ser aquele processo contínuo de troca de potência reativa entre indutor e capacitor, carga e descarga elétrica dos dois. Ok, pessoal?